Começando mais um Cinemasters, estamos com Letícia Ribeiro, diretora de cena. Seja bem-vinda. Olá, oi pessoal, oi Bruno, prazer estar aqui. Prazer é nosso. A Letícia, você trabalha na Cave, né? Isso, sou diretora de cena na Cave, já faz mais ou menos pouco mais de um ano que a gente tá lá e tem sido bem legal Ah, todo que o bom. desenvolvimento. Muito massa. A gente já gravou 2 podcasts com a nossa querida Tânia, né? Que é a produtora Sim, da já Cave, assisti né? aquele compridão lá, assisti tudo, Que foi muito legal. legal. E hoje estamos com você, diretora. E eu queria saber como que foi aí, né? A gente tá nesse episódio especial em parceria com a Filmicom. Como que foi sua palestra aqui na Filmicom? Conta um pouquinho o que que você falou. Ah, foi bem legal, assim, eu acho que foi interessante até o contraste, né? Ver todos os tipos de pessoas que estão ali palestrando. Então, deu para sentir uma resposta do pessoal, assim, bem legal. Muitos acho que não conheciam ali o meu trabalho, porque eu sou muito. Comecei na criação de conteúdo para me tornar diretora de cena. Então, tem toda uma trajetória ali mais nativa na internet. E Uhum. aí foi legal poder, eu sempre gosto muito de contar minha trajetória ali para poder inspirar as pessoas a cada um meio que viver a sua própria, sabe? Então eu gosto também de falar não só para inspirar as pessoas, mas é interessante esse exercício a gente se ouvir e compartilhando a nossa própria história. Eu acho que cada vez mais a gente vai absorvendo e tendo uma nova visão até, né, sobre futuro, várias coisas. Foi bem legal a experiência. Pô, que massa. Então você fez essa transição do filmmaker, do creator, né? Para o mercado high-end, no caso, né? Da direção de cena. Não sei se foi isso que você abordou de fato na palestra, né? Eu vi ali, vídeos feitos à mão, é isso? Isso, Conta um pouquinho isso. para mim, Tá. no que se baseia. Então, falando um pouco até ali da trajetória que estava ali no meio da palestra, essa coisa da criação de conteúdo para a direção de cena, mas eu falei muito ali dos vídeos feitos à mão e da nostalgia, como que o meu trabalho também fala muito de nostalgia, uma estética mais nostálgica, temas que abordam ali uma coisa anos 90, que é de onde eu vim ali. Então, Uhum. eu falei muito sobre ali a minha trajetória, que começou, eu sou formada em moda. Ah, que Então, uma legal. formação ali, né? é, Hoje pouca gente começou mesmo ali em cursos mais Uhum. tradicionais do audiovisual, né? A gente vê que as pessoas têm várias trajetórias, mas eu comecei na moda, fui ali para a parte de. Eu trabalhava numa marca que eu fazia praticamente o trabalho de uma agência, tipo, eu pensava nos conteúdos. Foi antes de ter o Stories, para você ter uma noção. Então, eu lembro do Uhum. dia que surgiu o Stories e eu fiquei, né? O Instagram tentou comprar lá o Snapchat, não rolou, e aí no dia seguinte tava com stories e eu fiquei, nossa, e agora? Eu vou ter que pensar numa linha editorial todo dia ali, né? O que postar? Você tem que postar. Sim. E aí eu pensava em todos os conteúdos dessa marca e fiquei trabalhando um bom tempo nisso. Era aquela coisa bem do social media também. Então, eu muitas vezes dirigia ali um conteúdo ou outro, tipo, vai ter o Dia das Mães. Vamos chamar o cliente e a filhinha dela pra gente fazer um conteúdo tal. Que Tinha essa legal, coisa já. você já tinha essa cabeça, então, É, mais voltada assim para uma publicidade, de tentar integrar tudo e e de tal. colocar o meu criativo ali, assim, porque eu sabia que se eu não tentasse, eu ia ficar agendando postagem, sabe? Tipo, eu ia ficar só ali escrevendo legenda. Eu Uhum. respondia até o saque no Instagram ali, respondia as Você pessoas. fazia tudo mesmo na empresa ali, o departamento de marketing completo. Por isso que eu falo que é a agência inteira. E aí, com o tempo, eu percebi que, cara, eu não era uma empresa mais familiar, então se eu não Sim. começar aqui a me desenrolar, eu vou ficar aqui nessa. E aí eu comecei a postar nas minhas redes conteúdos autorais. E aí, a partir disso que começou as marcas virem. E tanto que eu nem queria ser criadora de conteúdo, assim. Eu queria meio que fazer um portfólio para trabalhar no audiovisual. Só Tá. que as marcas começaram a falar: não, você faz uma publi do meu produto, você Uhum. faz, posta aí assim, assado, mas do seu jeito, né? Aquela coisa assim, meio que Sim. com a sua assinatura. Então, daí, depois de alguns anos, que depois eu fiz a transição de carreira, né? Saí do CLT, tal, que eu era certinho CLT. Teve ali a pandemia, que não teve nada de bom, mas trouxe para mim o home office. Então, no home office, eu já consigo aqui trabalhar para outras pessoas, mas consigo fazer as minhas coisas aqui também, né? Não tinha mais deslocamento de ônibus, de sei lá o quê. Perfeito. Então, aí eu comecei a trabalhar, fiquei uns 3 anos nisso, até que veio essa vontade de estar atrás da câmera
E também essa coisa do convite da Cave, né? Pra estar ali, tipo, nossa, uma produtora tá enxergando que o meu trabalho, Uhum. ele cabe ali, sabe? Num outro lugar do audiovisual, Que legal. com uma outra proporção, né? No caso, enfim, não tem melhor nem pior, tem só o trabalho ali que acaba com uma equipe, você consegue colocar o trabalho em outros lugares, né? E aí, o vídeo feito à mão é muito acho que dessa minha escola ali do início, porque eu fui aprendendo fazendo. Então, até hoje, assim, por exemplo, os meus conteúdos eu mesma edito. E Uhum. muitas vezes eu vejo que é uma edição ali, parece que é quase manual, assim, porque eu não. Essa coisa, eu não gosto muito dos apps, eu vou muito na unha ali, muitas vezes editando uma coisa para dar um efeito. E aí eu percebi que isso que talvez seria uma coisa negativa do tipo, ah, eu não sei editar como a galera edita, não sei o quê. Uhum. Ou, ah, minha direção de arte é um pouco mais craft ali. Eu comecei a perceber que, na verdade, isso poderia ser uma qualidade, sabe? Um diferencial. E Sim. aí, por isso que o feito à mão. Esse processo mais orgânico mesmo, né? Sem tantos recursos e efeitos, né? É, sem tanto acabamento, né? Aquele acabamento que você vê que é um pouco mais, vamos dizer assim, é um caseiro, mas que também pode se tornar uma coisa super profissional, sabe? Pô, que legal. E como é pra você, assim, né? Você veio da moda, você falou, né? Então você provavelmente é uma diretora que tá bem, acho que bem preocupada também com a questão da arte, né? Da estética mesmo, da arte, do figurino, da maquiagem, né? Ou não, tô É, enganado? não, eu sou bem assim, tipo, eu acho que as pessoas da arte gostam de mim, porque eu já consigo dar um briefing bem legal, assim, a gente se Bem entende muito. definido, né? Mas é interessante porque eu acho que o meu trabalho, no geral, o diferencial vem muito da direção de arte, assim. Então acaba Sim. que é, eu gosto bastante de colocar minha mãozinha ali, mesmo que tenha um profissional, eu gosto de colocar minha mão. Então eu me divirto, assim. Eu acho que não tem muito uma. Eu acho que eu deixo o pessoal trabalhar, mas é gratificante também quando eu consigo, putz, vou chamar uma figurinista que eu admiro muito o trabalho, e aí eu já consigo trocar com ela, É, você sabe? dá as referências exatas, né? E porque você viveu isso, né? E como que foi essa transição de mercados, assim? O que que você acha que hoje você, né? O que que isso te ajuda, né? De você entender realmente esses dois mercados, esses dois tipos de profissional, que a gente sabe que são um pouquinho diferentes, né? Uhum. Mas como que você acha que você coloca hoje, né, na publicidade, no mercado high-end, toda essa experiência que nasceu com você, né, que você teve de início? Ai, eu vejo muito na questão de entender o que a internet tá pedindo hoje em dia, como as pessoas assistem conteúdo e um conteúdo que ele consegue, né, ser esse high-end, mas num formato um pouco mais moderno e menos quadradão, nesse lugar da publicidade antiga, sabe? Então acho que eu consigo ali, como também muitos anos eu criei conteúdo para mim, para as marcas e para uma comunidade ali digital, eu consigo entender um pouco mais ali um formato nativo e como transformar isso num, sei lá, eu consigo bater o olho num roteiro e pensar assim, putz, mas isso aqui não, sabe, não vai colar, não vai, porque eu também sempre fiz os meus próprios roteiros, então eu entendo que eu consigo trazer, sabe, esse toque do digital. Uhum, essas nuances, essas sutilezas, né? Sim. Ah, bem legal. E como que tá sendo a Cave para você, né? Você falou que você tá há 1 ano e meio, como que tá sendo a experiência lá? O que que Ih, não mudou posso para falar que você? a Tânia tá A aqui do chefe meu tá lado, a aqui? chefe tá aqui. Não, mas tem sido, assim, muito gratificante mesmo, assim, eu falo, eu não sei se eu já falei isso pra Tânia, mas eu falo pra todo mundo que eu conto sobre essa trajetória, esse convite da Cave, eu tava num momento com muita vontade de estar atrás das câmeras, e Uhum. já meio que contando para as pessoas aquele lugar que você já tá meio que jogando pro universo, mas ainda não aconteceu. E quando rolou o convite da Cave, eu fiz assim o Google básico
vou ver se essas pessoas não são, tipo, minimamente, sei lá, tem algum escândalo, alguma coisa assim, porque eu não conhecia o meio audiovisual. Então, tipo, pra mim, assim, a Cave, eu conhecia o Quente por pessoas que eu seguia, assim, então, tipo, eu já sabia mais ou menos ali, eu via Cave, Quente, eu entendi. E aí, eu falei assim, tá, eles são pessoas, tipo, minimamente legais, então eu vou topar. E aí, depois, a minha surpresa foi muito maior de ver que não são pessoas só minimamente legais, são pessoas muito legais. Então, porque, né, a gente, enfim, confia ali nossa carreira, nosso trabalho e a gente foi se conhecendo e a gente foi vendo que a vibe era muito parecida de até ética de trabalho, sabe, jeito de trabalhar e de lidar com as coisas. Então, tem sido muito gratificante ver os trabalhos chegando também, né, porque tem essa fase de você ser apresentada, uma coisa é você ser anunciada como diretora. Tá, agora meio que assim, o mercado já tá me conhecendo, mas e aí? E os jobs, sabe? Trabalhos a sua característica, né? Ó, esse trabalho. Como né? as pessoas me conhecendo por isso. E aí, como que vai ser? Vai vir trabalho? Não vai? E recentemente, assim, tem dado uma deslanchada, assim, que eu fiquei tipo, nossa, agora acho que foi, sabe? Então agora é só continuar crescendo e adquirindo conhecimento, que é essa parte, assim, de lidar com agência. Eu já lidava com isso dentro da criação de conteúdo, porque a gente lida com briefing, com agência, mas é um outro nível. Sempre lidou, né, com esse tipo de aprovação do cliente. Mas é diferente, porque assim, cara, na criação de conteúdo é muito mais de boa. A exigência é menor, né? Às vezes o próprio cliente não tá esperando uma coisa e você consegue surpreender, né, e tal, mas nesse mercado acho que tudo tem uma no promoção, detalhe, é assim, porque assim, na criação de conteúdo eu também sempre, pelo meu trabalho, eu sempre monto cenografias e coisas enormes, então a gente conseguiu, eu trabalho com o meu marido, né, então ele é assim, o meu comercial, então a gente conseguiu estruturar de uma forma que assim, a gente fala, olha, marca, a gente não regrava, porque diferente de um criador, que ele liga a câmera e fala o texto, então, você pode regravar? É viável, mas como a gente cria todo é figurino, é cenografia. É um ecossistema ali que inviabiliza, né? Então a gente aprova tudo. Refação, tipo assim, né? Exato, a gente fala, olha, a gente não trabalha com refação. A gente trabalha com ajuste dentro do que já foi combinado, que eu aprovo o roteiro, aprovo tudo direitinho. Mas assim, a volta ali um feedback, tipo, você pode, sei lá, mudar a trilha, a gente tem uma coisa mais básica, ou tipo, essa cena aqui que você fez um gesto tal, será que a gente pode tirar? É uma coisa muito mais tranquila do que, enfim, que a gente entende que são trabalhos publicitários ali que estão em outro nível, até de abrangência, onde esse trabalho vai chegar, que a exigência é muito maior. Então, também está sendo uma experiência legal lidar com tudo isso, assim, com novas proporções, né? Acho que é meio isso, assim. Sim. E você comentou, né? Acho que você deve ser um pouquinho mais nova que eu, mas foi uma criança nos anos 90, né? Isso, 92, eu tenho 31. Então, como foi para você viver essa infância e o que você hoje consegue trazer de referência aí desse tempo mágico, né, que a gente passou, né? Que só faz 20 anos, gente, é só ilusão que faz 30, na verdade, na minha cabeça foi logo ali. Mas é legal essa pergunta porque eu falei um pouco sobre isso na própria palestra, assim, né, como essa coisa da nostalgia. Sim, que a gente tá é o que a gente tem, né? É o que a gente remete, né? A gente remete principalmente assim, as maiores raízes são da nossa infância, né? Exato. Então, a gente remete o que a gente vivenciou, né? Que foram os anos 90, né? Então. Isso, mas é isso, assim, foi a infância do Castelo Rá-Tim-Bum, muito, assim, TV Cultura me criou, assim, eu ficava o dia inteiro ali assistindo. E hoje, né, nossa, eu vejo que até assistindo, tem documentários muito legais até no YouTube, assim, sobre, tipo, TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, essas produções, assim, que a gente via que era muito uma galera fazendo ali, aprendendo, e ao mesmo tempo muito genial, assim. Então, quando eu era criança, eu só achava legal. Mas hoje a gente assistindo, a gente vê, nossa, como não existia esse conteúdo especial para criança, né? Era uma coisa muito ali. E o que eles desenvolveram, o que foi feito, tipo, de
né, pensando que eu gosto muito da direção de arte, o que era feito de direção de arte ali, meu, aquele castelo, né, eles já fizeram quantas exposições só pra mostrar todo o material que foi feito. Então, assim, eu fui uma criança muito sortuda, ali também a minha mãe mexia muito com artesanato, então tinha coisa que eu aprendi a costurar, o crochê, o fuxico, então acho que todas essas coisas ali manuais, e talvez era a época que era pra eu ter nascido mesmo, pra eu poder depois vir e criar essas coisas que vão remeter à infância de todo mundo, né? Porque é isso, na palestra eu acabei falando um pouquinho disso também, que a nostalgia, ela tipo, todo mundo tem aquele ponto em comum. Nossa, cara, eu assisti aquilo. Tal coisa, né? Que te desperta um sentimento, sabe? Então é legal aplicar isso nos trabalhos. Quase sempre é igual para todo mundo, né? Que viveu na mesma época, na mesma geração, né? Quando você fala de Castelo Rá-Tim-Bum ou de alguma referência, assim, todo mundo que vivenciou isso tem o mesmo sentimento, né? E é tão difícil a gente ter algo em comum, né? Hoje em dia com as pessoas, já quebra essa barreira, assim, do individualismo, de, tipo, cada um no seu canto, tentando ali fazer o seu corre, você já dá você une ali, né, as pessoas e traz ali um sentimento que, tipo, meu, a gente sabe, todo mundo já viveu uma situação, sei lá, você lembrou de um cheiro que te trazia uma memória, que aquilo já te engatilha ali a emoção na hora. Então, enfim, é muito legal ter vivido esse período e hoje poder trabalhar com isso, colocar isso nos trabalhos, assim, nossa, é muito gratificante mesmo. Sim, e se a gente parar pra pensar, né, eu sou de 86, por exemplo, né, então, mas você tem 80, 90 e 2000, né, acho que tinha bastante gente também na sua palestra ali dos anos 2000, né, se a gente parar pra pensar. E esses 10 anos é uma infinidade de tempo, né? Se a gente for parar para pensar em relação às mudanças que a gente teve, né? De tecnologia, nossa. De tudo, é uma outra geração, né? O que você acha, assim, dessa nova geração, que é principalmente de criadores de conteúdo, né? Que assim, você teria de dica, talvez, para essa geração, né? Em relação à produção de conteúdo, né? Porque eles e as gerações mais novas ainda, né? A gente sabe que está consumindo conteúdo de uma maneira totalmente diferente da nossa, né? Do que a gente costumava consumir, né? Então, o que você enxerga? O que você vê de bom? O que você daria de dica? Cara, eu tinha até uma noia em relação a isso, do tipo assim, eu pensava que as pessoas que, por exemplo, consumiam os meus conteúdos eram pessoas mais ou menos ali da minha idade, e que as pessoas mais novinhas, tipo, ai, não, sabe, assim, tipo, nossa, não curtia. E aí eu comecei a observar ali as pessoas que engajam, as pessoas que... E até tem uma história de um amigo pessoal meu, que ele tem uma prima, que eu não conheço, e ela acabou de fazer 15 anos, e ele chegou, meu, a minha prima é sua fã. Ela, tipo, te adora, ela não sei o quê. Aí eu, quantos anos ela tem? Ah, ela tem 15 anos. Daí eu fiquei, nossa, então acho que tem também ali um espaço de uma geração mais nova, que acho que é muito mais de gosto pessoal mesmo. Tipo, poxa, essa pessoa gosta de coisas mais lúdicas, coisas mais fantasiosas ali, mais fantásticas. Então, eu acho que existe um público ali, sabe? Claro que existe uma coisinha de linguagem, que eu sempre tento me repaginar. Eu acho que sempre começa a ficar cringe quando as pessoas mais velhas tentam fazer uma coisa ficar jovem. Sim. Mas eu tento ali falar de uma forma também que eu tô falando com o pessoal mais novo, entendendo que quem curte o que eu curto vai estar ali, sabe? Independente da idade. Assim como eu penso assim, né, também. Quando eu tinha 15 anos, eu já gostava dessas coisas mais esquisitinhas, diferentonas, assim. Então, eu acho que cabe, assim, essa nova geração também vai curtir. O que vai ser nostalgia pra eles, assim, em relação ao que eles viveram, são outras coisas, eu não sei. Tem também uma geração, assim, tem a nostalgia das coisas que a gente não viveu, né? Por exemplo, sei lá, o anos 80, assim, traz pra mim uma nostalgia, sei lá, de fotos que eu via dos meus pais. Eu não vivi, Sim. mas me traz uma emoção. De alguma maneira você teve uma participação em alguma coisa, né? Seja no musical, seja em rever, né, um filme ou algo do tipo, né? Como a gente tá no audiovisual, né? A gente tem muito essa lembrança, né? Mesmo na década de 90 ali, 2000, né, que foi quando a gente mais vivenciou, mesmo assim a gente via coisas anteriores a essa década, né, então E acho marcou, que fica né? muito vivo ainda, né, apesar da gente não ter vivenciado
de fato ali o tempo, mas a gente tem essa experiência, né? Então, bem legal. E uma outra pergunta que eu ia fazer para você, o que que você acha que é característica sua, assim, quando chega um filme na Cave? É, que tipo de filme que o pessoal pega e fala assim, esse filme é a cara da Letícia, ela tem que dirigir esse filme porque tem as características dela, assim, o que que você diria que são suas características hoje para estar dirigindo um trabalho? Vamos ver se eu fiz a minha própria lição de casa certo, né? Eu acho que ali, nostalgia, não tem como. Aham. Mas também tem um traço ali, surrealismo, coisas que vão pra esse lugar onírico, pra esse lugar meio do Uhum. que é fantasioso, do que não é literal. E coisas que demandam ali uma direção de arte um pouco mais elaborada, mais fora ali do que é quadradinho, sabe? Eu acho que eu veria dessa forma ali. Acho que eu até tinha um pensamento que, por exemplo, entraria ali uma coisa de narrativas mais femininas, vamos dizer assim, Tá. mas o que eu tenho visto de trabalhos é que cabe, eu acho que é muito mais ali a nostalgia e um pouquinho ali da piração do que uma coisa mais é, delicada ali, que eu puxava pela minha personalidade, mas eu vejo que acaba sendo mais abrangente, assim, é tudo que é um Sim. pouco, precisa fugir da casinha, ai, chama a Letícia que ela resolve, sabe, assim, ai, você é criativa, tipo ai, eu lembrei de uma história bem Conta um rapidinha. case aí, conta Então, um filme que tenha. eu lembrei de uma história que foi assim, a gente recebeu uma proposta de Chevrolet, Uhum. isso, uma publi, né? Isso já tem uns 2 anos. E aí era uma publi para falar de carros elétricos, só que de uma forma para educar as pessoas, tipo meio assim, ai, desmistificando carros elétricos, porque tem várias coisas que a marca entendia que as pessoas pensavam que, coisas negativas que eles queriam É. desmistificar. Aí a gente na call ali e tal, conversando, legal, dá pra fazer. Então a gente só precisa combinar quando que a gente vai pegar o carro, né, pra fazer. Daí eles, então, não vai ter carro. Daí eu, gente, como eu vou fazer uma publi de carro sem carro, né? Aí eles, você é Joga pra criativa. Letícia. Você é criativa, se vira, sabe? Faz aí uma colagem, uma coisa. Daí eu fiquei, nossa. De primeira, assim, eu dei uma travada, mas eu, tipo, falei, não, vai dar certo. Uhum. E aí eu solucionei eu chamei uma ilustradora. Ela ilustrou um carrinho que era um modelo específico de carro. Uhum. Então não era assim carros elétricos também solto. Tinha um carro específico. Ela ilustrou esse carro. E eu fiz várias maquetes, então eu também fiz miniaturas deste carro. Que demais. E aí eu fiz toda uma narrativa, assim, que tinha um croma que eu tava dentro do carro, mas era só a ilustração, e eu tava andando e tal. E E você aí, atuou mesmo? Você que estava sim, atuando. porque era o conteúdo na minha página, Que eles legal. queriam ali meu rosto. Uhum. E aí também tinha a maquete que eu fiz do Esse stop não tava motion. pela Cave ainda. Isso, ainda não existia cave na minha Entendi. vida. Era Mas é Letícia. isso, é um exemplo de situações que as Sim. pessoas, acho que tudo que é meio assim, fora da casinha, as pessoas pensam, chama ela que ela é criativa, ela dá um jeito, sabe? Então também caem essas buchas no sentido bom de você ter que resolver uma situação da marca que é tipo, olha, eu não tenho um carro, porque é isso, o carro ia chegar, tava fora do Brasil, ia chegar pro filmão que eles iam gravar não sei quando, então não tinha o carro. Só que eles precisavam fazer esse conteúdo, então a gente confia que ela vai dar uma solução. Então acho que tem um pouco esse lugar também de soluções criativas. Que legal. E você acha que os clientes, no geral, eles estão procurando mais essa coisa lúdica? Como que você acha que está sendo a... Porque assim, a gente sabe que hoje está muito pautado em ter videocases reais, videocases, né, de pessoas reais, de situações reais, né? É lógico, tem casos e casos, né? Mas na minha opinião, eu vejo que assim, aquela publicidade engessadinha, bonitinha, que não passa mais a realidade, assim, ela tá cada vez mais fora de uso, assim, né? Uhum. Não sei se você concorda ou não, mas o que que você acha, assim, os clientes eles estão indo para um lado mais lúdico? Como que você enxerga isso? Eu acho que tem espaço para todo tipo de formato, sabe? Ainda mais hoje em dia que a gente tem que ter tantos formatos, tantos desdobramentos e tudo mais. Eu acho que é muito do momento da marca. Tem marcas também que são mais tradicionais, mas nem sempre assim também, porque, por exemplo, eu tenho um histórico de trabalhar muito bem com marcas que são centenárias. Tipo Granado, Copenhagen, porque são marcas que têm esse apelo nostálgico muito forte.
Boa. De tipo, meu avô Sim, usava mostrar essa tradição, né? Trazer sempre essa questão da força dos anos, né? Da marca, Isso, né? e aí você traz a nostalgia, que é um Aí chama apelo muito Letícia, forte. chama Letícia. Isso, então assim, eu acho que é muito de marca para marca e do momento para momento, assim, tem marca, não, agora a gente vai trabalhar numa campanha que é uma coisa super prática, super direta. A gente não vai chamar Letícia, mas quando é uma campanha pra gente ter aquela questão do awareness, né, assim, e trazer uma coisa mais que vai até visualmente, né, chamar atenção, porque é isso também, a atenção das pessoas está cada vez mais curta, você não consegue pegar a atenção delas. Então vamos criar uma coisa bem assim fora do comum, uma coisa mais mágica para trazer aquele impacto. Então acho que tem espaço para todo mundo, assim. Eu imagino também que essa questão aí, que nem você falou do home office e tal, se aflorou um pouco mais na pandemia, né? Principalmente dessa época que você fazia mais conteúdo de creator, né? É, Então, a primeira pergunta é como que você fazia as produções, né, na questão do acervo ali, você reaproveitava muita coisa que você usava, você sempre filmou com celular ou era com câmera? Conta um pouquinho desses detalhes pra gente. Tá, desde o começo eu usava uma câmerazinha, que era tipo aquela Canon de entrada mais simples, assim. Ter algum número I, né? Acho que não era nem T ainda, acho que era aquela mais simplona, assim. Mas enfim, era o que eu acho que eu sou muito a favor de você comprar o equipamento quando realmente você sente a necessidade, não Perfeito. comprar pra achar que você vai usar muito, sabe E assim? até combinava, acho que com a estética, né? Você sempre falou que trazia alguma coisa de mais nostalgia e tal, É, então uma câmera que traz um pouco mais de grão, um pouco mais, né, de textura nessa questão aí, menos nitidez, acho que combina bem também, né? eu me virei bem. Depois eu fiquei feliz de mudar para uma câmera melhor ali, quando a gente pôde investir. Mas era isso, assim, o celular eu me virava ali no começo, mas aí quando eu pude comprar a câmera simples, Você eu já sentiu a comprei. necessidade de estar com câmera mesmo. Eu fui ali e também, por exemplo, a edição. Eu não sabia editar. Aí eu editava no celular, só que assim, começou a ficar muito complexo e agora. Aí, quando eu senti a necessidade, aí vou ter que aprender a usar o Premiere. E daí, né, aquele primeiro é um bicho de sete cabeças, depois ia vendo um tutorial no YouTube. Como fazer chroma key. Aí eu aprendi, eu ficava lá fazendo várias E você vezes. fazia na sua casa mesmo ali, armava um chroma, iluminava tal, Isso. e Às vezes, aí eu fui aprendendo, né? Putz, realmente, se você não iluminar o chroma bem, vai ficar terrível depois. recorta, né? Não vai dar pra tirar aquela sombra. Fui aprendendo ali. E é isso, a gente fazia tudo também em casa. E antes da gente mudar para um apartamento um pouco maior, era na sala de casa. Então, assim, tinha vezes que a minha sala ficava um caos ali, puxavam ou grudavam um papel na parede. A gente nem tinha suporte, grudava na parede, fazia. E não era só papel, tinha, às vezes a gente montava ali toda uma cenografia mesmo e fazia. E aí foi evoluindo, mas tudo sempre a gente entendeu que dentro de casa ali era o que cabia muito, assim, principalmente pensando em orçamentos que são dentro de criação de conteúdo, né? Perfeito, E né? aí, Não dava para alugar um estúdio, alugar não, e equipamento, que até aí já não deslocar pra ir pra lá, sabe? perder Várias coisas. tempo e tal, né? Ainda mais que somos, assim, gravando conteúdo, é realmente só eu e o Vitor. Então, a gente se vira ali muito bem até o nosso tempo, né? A coisa de a gente estar em casa, então tá tudo equipamento ali. Então, é muito Perfeito. bom, assim, nesse sentido, né? O desafio é só a questão de acervo, de guardar tudo aquilo, assim, porque até hoje. Aí, assim, você perguntou, eu reaproveito? Antes eu reaproveitava, assim, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com miniatura e maquete. Uhum. Então, no começo, eu fazia uma maquete, tinha todo aquele isopor, sei lá, tinha aquela base. Aí, vou fazer uma outra maquete, eu vou usar isso aqui, vou desmontar e usar essa base. Só que aí eu comecei a perceber que eu não tinha. Eu tava ficando sem acervo no sentido de histórico. Tipo, eu fiz uma oficina presencial, que eu chamei as pessoas para poder ensinar ali para elas falar sobre direção e direção de arte ali. E eu queria expor os meus trabalhos, só que eu tinha já Tava feito uma coisa em cima da outra. reutilizando, né? Então eu percebi, tá, eu acho que agora a gente começa a ter um pensamento um pouco mais de construir algo, né? De história, de, sei lá, E pensa guardar, assim, né? Isso aqui né? tá preservado ainda, né? Claro que sem,
sem nenhuma pretensão aqui, comparativos totalmente diferentes, mas sei lá, imagina se o George Lucas, lá quando ele fez a primeira maquete do Star Wars, ele falasse, só vai ser um filme aqui, vou jogar fora. Ele não ia ter histórico, né, o acervo, coisas ali, que então eu E comecei por a que pensar não, um né? Ter pouco uma mais. exposição depois É, né, das maquetes que você usou para rodar filmes e tal, né? então assim, a gente nunca sabe, né, no futuro ali. Então, eu comecei a pensar um pouco mais nesse lugar. Então, o que eu consigo, eu realmente reaproveito. Mas essas coisas um pouco mais legais que eu faço, tipo uma maquete, poxa, ficou muito legal. Eu guardo, e aí, quando eu vou precisar fazer uma outra, eu faço outra. Só que aí, assim, a minha casa já tem cômodos que já tá assim, tipo, no teto de coisa. Então a gente vai remanejando e vai se virando como dá, assim. Eu quero muito, a gente quer organizar no futuro próximo. Vamos ter um storage, vamos Uhum. colocar as coisas mais organizadinhas. Mas é isso, um passo de cada vez, assim. Eu não me estresso muito não, porque é tanta coisa pra gente organizar, então uma coisa de cada vez. Imagino. Bom, e pra gente finalizando, vou fazer uma última pergunta. E o que que mudou você? O que que mudou o que que mudou para você depois que você entrou na Cave, assim? Quais foram os trabalhos mais desafiadores que você trabalhou? E se você puder contar um pouquinho também do seu workflow, assim, como que você pensa a direção nos seus trabalhos, né? Chegou um roteiro para você, é um roteiro que tem a sua cara, né? As suas Uhum. características. É uma marca que quer fazer uma campanha bem afetiva, bem nostálgica. Da onde que você parte? Primeiro, assim, acho que o que mudou foi muito da maturidade, né, para poder lidar, vamos dizer assim, são problemas maiores, coisas maiores que a gente vai lidando, a responsabilidade aumenta, mas com isso também, acho que uma confiança, sabe, de, poxa, acho que existem pessoas que já trabalham com isso há muito tempo, que estão confiando, então eu também vou confiar, sabe, meio assim. Uhum. E aí eu acho que o workflow eu sou muito visual, assim, então a coisa da direção de arte acaba sendo muito forte. Eu já penso assim, acho que até por ter feito muito tempo ali a minha própria direção de arte e tudo mais, eu já penso em como deixar esse filme bonitão, assim. Com essa direção de arte muito bem feita, muito bem, assim, sabe? Que vai crescer aos olhos. E ali junto com toda a dinâmica, enfim, do roteiro, né, do cliente, que quando a gente está nessa dinâmica de direção de cena, ele já vem pronto. Tem até assim, né, uma experiência diferente minha tem sido que também alguns trabalhos, eles não chegam por concorrência Ah, que e já legal. chega tipo a marca falando, olha, a gente quer que você faça e a gente quer que você faça o roteiro também. Então já Caramba. teve essa Nossa, isso é experiência. um prêmio, hein? Tipo, com Copenhagen, a gente fez uma campanha de Inha Benta, que foi assim, eles falaram, a gente tem aqui, a nossa campanha tá dessa forma, né, eles trouxeram todos os pontos que a agência já estava trabalhando na campanha, mas você pode criar o roteiro, e aí eu me esbaldei, assim, Ah, tipo, que foi a hora que eu demais. falei, meu, vamos fazer um teatro miniatura, porque é isso, sabe? Isso é praticamente chegar pra você e falar, esse filme não pode ser feito por outra pessoa. Assim, é uma sorte muito grande, uma dádiva, uma conquista também. Eu vejo tudo que eu construí, que tem. É muito interessante ter esses trabalhos que a marca, às vezes, chega um PDF que já tá. A gente quer você, assim, já tá, tipo, Uhum. é o seu trabalho. E as referências são todas de trabalhos meus. Então eu fico, Que nossa, cara, demais. isso é muito legal, assim. Então eu tô super animada pra ver o que eu posso construir daqui pra frente, sabe? Que tem sido uma trajetória, assim, muito legal. Pô, que legal, Letícia. Foi um prazer receber você. Prazer. Agradecer a chefinha da Cave aqui Sim. também. E muito sucesso para você aí na jornada, ainda mais sucesso. E a gente espera Obrigada. você aí para um episódio full lá depois, hein? Sim, bora, vamos Abrir lá. os Vai ser legal. A trabalhos, gente contar tintim por tintim ali. tem muitas fofocas, muitas coisas pra contar. Queremos, hein? Gostamos muito, a audiência gosta muito também. Obrigado, Prazer. Letícia. E é isso. A gente fica até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau.